Boa, galera. Tudo bom? Vamos para a revisão da aula de UTI. Bom, quando a gente fala de UTI, a gente tem que lembrar sempre que o paciente não está em um estado normal, de normalidade, e o que mantém ele em estado de normalidade são alguns dos EPIs. EPI, ó, em alguns dos aparelhos que a gente está portando. Eu vou falar alguns dos aparelhos, né? Alguns dos aparelhos que tem na UTI, para que serve, drogas vasoativas, e vou dar um resumão do que eu entendi de UTI. Quando a gente fala de UTI, a gente tem que sempre lembrar que tem medicamentos de dupla checagem, então a gente tem que sempre priorizar isso. A gente também tem que fazer o balanço hídrico sobre as drogas vasoativas que a gente administra, e o que é muito comum, a gente administrar drogas vasoativas, que é IMBIC, bomba de fusão contínua, que é quando a gente administra muito por catéter venoso central. As drogas vasoativas, elas não são feitas por meio periférico, pois elas podem causar necrose e fazer a piora ali da área, principalmente aqui na fossa cubital, que é onde a gente está mais acostumado, ou enfim, a gente normalmente faz em jugular por catéter venoso central e como ela é ligada diretamente, né? E elas não podem ser feitas por catéter normal, né? Principalmente o amiodarona. Eu quero dar um foco especial nele porque ele é um antiarrítmico que é muito popularmente usado na UTI. Ele é fotossensível, então é muito importante que ele seja feito soro glicosado e não soro fisiológico, pois ele pode cristalizar e até mesmo dar uma embolia se administrado de forma incorreta. E por ele ser fotossensível, a gente sempre tem que lembrar de orientar o paciente a ele não ter exposição à luz e nenhum tipo de exposição exatamente. Também vale lembrar que quando a gente administrar o soro glicosado, seja um soro glicosado de 100 ou amidarona, a gente tem que pôr uma proteção para ele não acontecer nada com o medicamento, pois ele é fotossensível. Também temos que tomar cuidado com temos que tomar cuidado que ele não pode ser por catéter de silicone. O catéter dele tem que ser PVC, pois o de silicone ele tem uma aderência muito fácil a ficar grudado entre as paredes dele e podendo causar até mesmo embolia na vida do paciente. O amidorana é muito usado principalmente quando a frequência cardíaca está alta, por exemplo, de 120, a gente usaria a amidorana. Vale lembrar que quando o médico prescreve drogas vasoativas, a gente tem que estar monitorando os sinais vitais. Caso os sinais vitais entrem em normalidade, a gente tem que estar abaixando de acordo, porque imagine que a gente faz uma noradrenalina que faz vasoconstrição. Se ela faz vasoconstrição, ela abaixa o calibre venoso. Então, imagine que a nossa veia está assim, ela vai vasoconstrigir, então o sangue vai passar com mais pressão, fazendo bater mais nas paredes sanguíneas e nas paredes venosas, perdão. E se a PA tá alta, ela tende a aumentar. Então a gente sempre tem que abaixar as doses ao decorrer do plantão. Por isso é muito importante ver os parâmetros de sinais vitais, focando muito em PA, frequência cardíaca, saturação. É importante não deixar o paciente descompensar. A noradrenalina, vou falar, né, mais sobre ela. A noradrenalina é um vasoconstritor, que ela é um vasoconstritor, isso. Ela faz vasoconstrição na parede sanguínea e ela não faz só no sangue, ela faz no corpo todo. Então, o paciente que toma noradrenalina tem que ter muitos cuidados com ele, como por exemplo, se ela vai vasoconstrição, as pontas dos dedos deles muito provavelmente vai ficar cianótico, então é importante a gente aquecer dos dedos da mão e do pé. Um paciente que toma noradrenalina não vai fazer somente a vasoconstrição no calibre venoso, mas também no calibre do canal da bexiga. É muito importante a gente ver débito urinário, porque às vezes faz vasoconstrição, o paciente tem urina, seja por sonda vesical de demora
seja por função da vesical de demora. E às vezes o débito urinário não está de acordo, porque está tendo um acúmulo por conta da vasoconstrição que aconteceu no canal da bexiga, transformando em um abdômen globoso muitas vezes. Por isso é muito importante a gente identificar também os pacientes. Falando já em identificar o paciente, a gente já entra também em outra coisa, sobre dar banho. Quando a gente vai dar banho no paciente, é muito importante que a gente desligue a dieta, para ele não broncoaspirar, porque acontece muito. E quando a gente for manusear o decúbito dele, principalmente paciente com PAI, que é pressão intracraniana, a gente tem que manter a cabeceira dele para frente, né, a cabeça dele para frente, e o decúbito dele tem que ficar sempre caindo sangue para baixo, para não aumentar a PAI. Porque se aumentar acima de 20, aí já tem que ser passado para a equipe médica e equipe multi, claro. E quando continuando o assunto do banho, a gente tem que tomar cuidado para não mexer no decúbito e acontecer de estubar ou de tirar a ventilação mecânica. E a gente tirando a ventilação mecânica, perdão, estubando, a gente estubando esse paciente, vai ser muito chato depois de entubar. Mas como a gente estubaria? Mudando o decúbito do paciente. A gente vai lá, pega, tá na pressa do banho, desce tudo o paciente e sai a cânula de tubação. Boa. A metragem que a gente faz, que normalmente é da boca até o ouvido e da boca até a traqueia. Então, daqui para fazer essa passagem, a gente tem que tomar cuidado. Também é muito importante verificar se está realmente na traqueia e não no esôfago, pois acontece muito. Então, é verificar o número da cânula, se está tudo na normalidade. A gente também vê o capnógrafo, né, do paciente, que é basicamente a gente vê o gás carbônico, né, que é o CO2 expirado para AVM e o cálculo, né, que a gente faz. Continuando, sobre drogas vasoativas. Drogas que vocês vão ouvir muito na UTI são a amiodarona, que faz vasoconstrição, então ele logo aumenta a PA. A dobutamina tem um pessoal confunde muito a dobuta e a nora, porque as duas faz vasoconstrição, mas tem uma diferença muito grande entre elas. A dobuta, ela serve para fazer o coração ficar no seu ritmo sinusal, no seu ritmo normal, faz forçar o coração a bater mais. Já a nora faz vasoconstrição nos vasos todos do coração, no seu corpo. Então, basicamente, a dobuta, ela é muito mais, digamos que segura de administrar, porque ela não vai realmente fazer vasoconstrição total, ela vai forçar o seu coração a bater mais. Então, a dobuta ela é mais benéfica a ser usada, porém a nora é mais forte. O amiodarona é um antiarrítmico, tem o tridil, que é para baixar, aumentar a PA, não, baixar quando a pressão arterial está muito alta. Então, o tridil a gente vai usar muito. Tem muitas drogas vasoativas e muitas drogas que a gente vai usar na UTI. E a UTI é muito vasta. A gente pode usar também, muito importante, falar sobre balanço hídrico. Por exemplo, se um paciente está usando, se a gente tem um plantão de 7 horas, certo? 6 horas. Aí a gente entra às 7 e vai até as 1. É muito importante que a gente não conte o balanço hídrico a partir das 7, porque é das 7 foi o plantão passado. Então a gente vai contar a partir das 8 até as 1. E a gente vai fazer até as 1. E o plantão que vem tem que contar das 1 até das 2 até as 7. E balanço hídrico é muito fácil fazer. A gente vai fazer todo o débito e tudo que é mais que ele pegou, então tudo que ele colocou para si e tudo que ele tirou de si, que no caso seria sondas, drenos, entre isso, sabe? E basicamente, vamos dar um exemplo. Paciente com uso de Nora de 20 ml. A gente tem um plantão de 7, a gente vai fazer vezes 6. Então, se ele está com Nora a 20 ml, dá 120. Ele tem um débito urinário de 100 ml. É um cálculo muito simples, bem vasto. O BH desse paciente seria 20, positivo. Vale lembrar que o BH de um paciente, para ser bom na UTI, tem que ser acima de 1000. Então, é muito importante a gente ver o BH e comunicar a equipe
médico, a equipe multi. Um paciente também, sobre evacuações, tem que ficar esperto sobre ele evacuar, porque tem que ver por que esse paciente não está evacuando. Pois imagine que a gente tem paciente que está recebendo dieta, por que ele não está evacuando? Então a gente tem que passar também para a equipe médica para ele solicitar exames e ver qual o motivo de estar acontecendo isso. Bom, galera, obrigado, viu?